Agora nós vamos aprender a ajustar a plotagem do seu projeto. Após a conclusão de todas as etapas do desenho, onde ele foi feito com os layers corretos, todo o texto já está ajustado, já foi feito todo o sistema de cotas, com tudo configurado, tudo bem desenhado, nós precisamos fazer a plotagem, que é ajustar, fazer o ajuste para a impressão. Com todo esse procedimento concluído, nós vamos então para a plotagem. Saímos do Model, esse aqui que está no canto inferior esquerdo, e passaremos para o Layout. No Layout, nós vemos a folha branca, onde será impresso o desenho. O primeiro procedimento que nós temos que fazer é selecionar essa linha externa, que é o retângulo onde o desenho está plotado, e nós vamos deletá-lo, porque a folha ainda não está ajustada para a nossa demanda, para o que nós precisamos. Então, a primeira coisa é, nós vamos selecionar, então, nós vamos trabalhar aqui com o Layout 1, e a gente trabalha com Layout 1, Layout 2, 3, dependendo do número de folhas que a gente precisa para colocar no nosso projeto. Pode ser, por exemplo, no layout 1 a planta baixa, no layout 2 o corte, no outro layout a fachada. Nós ajustamos conforme a nossa necessidade. Como nós queremos aqui fazer uma plotagem numa folha de formato A3, nós precisamos primeiramente ajustar a folha. Então vamos lá. Clicamos nesse botão aqui do layout 1 com o botão direito do mouse, abrimos Page Setup Manager e nós vamos trabalhar com layout 1, vamos modificá-lo. Abrindo essa página, aqui nós faremos todos os ajustes necessários. O primeiro que nós vamos fazer, é bom vocês seguirem essa ordem, inclusive, é ajustar a impressora. Nem sempre nós temos em casa o plotter, onde nós já vamos fazer a impressão num tamanho que nós precisamos. Não é comum se ter em casa uma impressora que imprima em A3, em A2, são formatos não tão convencionais. Então, o que é mais comum se fazer é selecionar uma impressão para PDF. Então, a primeira coisa aqui é selecionar a opção DWG to PDF.pc3. Ou seja, você não está jogando o seu arquivo para uma impressora. Você está apenas configurando para que ele seja plotado num PDF com os ajustes que você definiu. Então, a impressora vai ser PDF. O outro ponto que nós temos que ajustar logo na sequência é o paper size, ou seja, o tamanho do papel. Se nós clicarmos nessa seta, nós vamos ter aqui inúmeras opções. Uma opção muito interessante é a opção ISO Full Bleed, e aí nós escolhemos o tamanho que nós vamos usar. Nós queremos uma A3, então está aqui, ó, ISO Full Bleed A3, 420 por 297. Ou pode ser a 297 por 420, isso é formato paisagem ou formato retrato. Nós vamos fazer a 420 por 297. Então, está aqui a medida, 420 milímetros por 297 milímetros. Essa é a nossa folha. Está selecionado, então, a impressora, está selecionado o nosso tamanho do papel. Conferimos se a escala aqui está 1:1, 1 milímetro igual a 1 unidade. Aqui também não faremos alterações. Aqui está um ponto muito importante. Lembrem-se que nós fizemos uma configuração dos nossos layers, onde existem diferentes tipos de linhas e diferentes espessuras de linhas, e cada um com uma cor, certo? O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós precisamos escolher a opção acad.ctb e aqui nesse botãozinho de Edit vão aparecer todas as cores. As que nós usamos estão aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar, damos um clique na primeira, arrastamos isso aqui para baixo, seguramos o botão Shift, clicamos na última. O objetivo era selecionar todas elas. Com elas todas selecionadas, o que nós vamos fazer? Mudar as propriedades. Na verdade, apenas essa propriedade, onde está Use Object Color, nós não vamos usar a cor do objeto, aquela cor toda colorida do desenho que nós fizemos, porque isso não fica bom. O que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos colocar todas para impressão da cor preta. Então, todas essas cores serão da cor preta. E as configurações com tipo de linha, espessura de linha, nós vamos deixar como a do objeto, ou seja, essas configurações já foram feitas quando nós criamos
os layers, cada um deles já tem a configuração da espessura e do tipo de linha. Nós vamos mudar apenas a configuração para a impressão da cor, porque nós não queremos uma impressão colorida. Então, seleciona todos, coloca Black, Save e Close e marca aqui, ó, Display Plot Styles. Isso aqui vai ficar então desse jeito, a CAD CTB, todos impressos preto na cor preta e o display tem que estar marcado aqui. Encerramos essa parte, tudo configurado. Ok. Close, a nossa folha já está pronta. Essa folha já possui um tamanho de 420 milímetros por 297 milímetros. E aqui nós podemos colocar a nossa margem rótulo que nós preparamos em aulas anteriores. Aqui um detalhe importante é que nós nem estamos vendo uma linha tracejada, que vocês vão ver antes de vocês, com certeza viram aqui, ó. Tem uma linha tracejada, tá vendo? Esses tracejados aqui é para uma configuração diferente da folha ISO Full Bleed que nós selecionamos. Quando a gente seleciona essa opção que eu falei para vocês, nós usamos o máximo do espaço de impressão da folha. Então, porque fora dessa área de linha tracejada, a impressão não aparece. Então, por isso nós fizemos aquela configuração. Então, tá aqui nossa folha prontinha. O próximo passo agora é colocar aqui dentro dessa folha a nossa margem rótulo, com o rótulo todo preenchido. Eu tenho aqui um modelo mais simples, não está preenchido como que vocês fizeram. Então, eu vou pegar esse aqui. Eu desenhei ele com 420 milímetros por 297. O rótulo com a medida que vocês fizeram também. Espaçamento de 7 milímetros aqui, 7 milímetros aqui, 7 milímetros aqui e 25 milímetros aqui. O que eu vou fazer para colocar essa folha lá e ela ficar direitinho? Eu vou selecionar todo esse objeto, toda essa folha, vou dar um Ctrl C. Isso aqui está em outro arquivo, tá, pessoal? É o Drawing 1 aqui, ó, é um outro arquivo que semelhante ao que vocês fizeram, está salvo em outro arquivo. Eu vou dar um Ctrl C aqui, copiar isso tudo, vou lá no meu arquivo da planta baixa, naquela folha que eu configurei, e vou dar um Ctrl V. Quando eu dou o Ctrl V, vocês podem ver que ele está preso pelo canto inferior esquerdo, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão posicionar, vão dando zoom aqui para aproximar o máximo possível e deixar ele bem próximo dessa quina. Então, dei um zoom bem próximo e colei ele aqui, ó. Colei na quina. Só cliquei e ele ficou colado aqui. Quando eu der um zoom extend aqui, um Z Enter ou um Z Enter e Enter, ou ajustar pelo zoom do mouse mesmo, olha, reparem que ficou exatamente onde tinha que ficar, tá vendo? Ó? Eu tenho a nossa folha prontinha com as margens. Então, quando eu mandar imprimir isso aqui, ela vai estar com 25 milímetros nesse lado, 7, 7, 7. E agora, obviamente, nós temos também que preencher o rótulo. Não vou fazer isso porque vocês já fizeram isso. Então, quando vocês forem copiar a margem e o rótulo para colocar aqui, já copiem com tudo preenchido, exatamente como tem que ser. Então, o que nós fizemos até agora foi apenas o preparo da folha. A folha está pronta para receber o desenho. Na nossa próxima videoaula, eu vou ensinar vocês como colocar o desenho aqui dentro e como fazer o ajuste da escala.